Muito boa noite a todos vocês. Ao último encontro da Liga BIM desse ano de 2022. É um prazer enorme estar aqui. O objetivo desse encontro é a gente fazer um balanço geral de tudo que a gente fez nesse ano. E eu estou muito feliz dos resultados que a gente conseguiu colher e principalmente não só dos resultados, mas do grupo maravilhoso que a gente conseguiu juntar, né? Tantas pessoas incríveis com objetivos em comum de socializar o conhecimento, de conseguir ajudar a compartilhar experiências e ajudar o avanço do BIM no setor público. Então, já começo aqui dando meu boa noite a tanta gente bacana, professora Rosângela Castanheira, boa noite, Tudo bem? professora, tudo jóia. Apareci para ajudar a fechar o ano. Ah, eu lembro muito até hoje do seu puxão de orelha. Mas imagina, essa moça me contou o tanto de coisa legal que ela fazia. Eu falei, tá, mas eu nunca vi você em nenhum lugar. Não, mas eu acho chato. Como assim chato, gente? Só pôr essa cara no mundo, moça. E olha aí o que é que deu. Você pensa isso de mim também, Rosângela? Com certeza. A Tanta Rosângela coisa que é a legal. culpada, né? Você Ela é vê, a Rosângela é culpa a é minha, né, culpada. Carlos? ela é É. culpada de Agora tanta também ela gente. gostou tanto que não consegue essa menina. É, Ela só vem nas É, horas certas, né? No momento é, de cortar o bolo, né? Ela é tá indo isso pro outro aí. Ela grupo. tem que participar do Bincresce Não, 100. eu fiquei, é verdade. Esses 2 anos aí de pandemia, eu fiquei meio reclusa por questão de saúde um pouquinho, Uhum. sim, mas o ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar abraçando vocês todos. Você faz legal. muita falta, Rosângela. Muito obrigada, viu, Senti professor? muita falta, eu fiquei com muita raiva de ver foto de vocês juntos e eu não estar no meio Tá de vendo? vocês. Vamos fazer Photoshop. Vamos, vai precisar fazer montagem, botar eu na turminha aí. Muito bom. E foi uma energia muito boa lá no evento. A gente percebeu Muito assim, bom. foi uma união muito bacana e foram momentos muito agradáveis. Eu E tenho certeza. maravilha. Então, Coloque no deixa eu dar boa. Photoshop também. Pô, vamos colocar, Ana, Ania. Aninha, Deixa eu dar. junto. Vamos dar boa noite para o professor Rogério. Boa, boa. Olá. Dois culpados aí de toda essa história, tá? Dois culpados da Késia tá incomodando vocês aí. São esses dois maiores. Ainda juntaria um terceiro elemento que é o Rafael Fernandes, porque ele ainda foi o Rafael. que O começou toda a história, antecessor, o né? pioneiro. Precisa. Eu tenho a primeira. Bom, Tá pessoal, Primeiro eu vendo? tenho. tem a Primeira primeira, Tá a caneca. Rosângela vendo? também tem a Então vou primeira. pedir A para vocês primeira doarem. camisa, a primeira caneca. Eu já vou fazer um NFT dela, vai valer milhões daqui a pouco tempo. Muito bom, gente. Então, o objetivo da gente reunir essa turma aqui toda, né, de peso, é a gente poder falar um pouquinho do que a gente fez. Então, eu vou com a Samara e Nicolas, da Prefeitura de Joinville, nossos queridos, e eu vou falar um pouquinho depois deles, tá? Anderson também, que conhecemos lá no Bincresce C, já se colocou à disposição de nos ajudar. É um cara muito bacana, também tive a oportunidade de estreitar um pouquinho os laços com ele. E Carlos Dias, parceirão de sempre, né? Amigo aí para todas as horas, Ânia também. E tá chegando mais gente, viu, gente? Depois eu vou deixar vocês se apresentarem, Alexandre, Alessandra, Bianca, Caroline. Eu vou começar então a falar rapidinho, tá, pessoal? Do que a gente fez esse ano, só para vocês terem uma ideia. Depois eu passo para o professor Rogério, que ele pode trazer
Aí ele pode dar até um passo para trás para ele dizer para vocês como é que isso tudo começou. Então, eu vou falar desse ano apenas rapidamente, depois eu passo a bola para ele. O que que o Ligabim fez esse ano, tá? Nesse ano nós fizemos a primeira reunião com a Prefeitura de Joinville e nessa reunião nós apresentamos a nossa estratégia de trabalho. Para começar a contextualizar vocês, a Prefeitura de Joinville ganhou 200 horas de consultoria gratuita e essas 200 horas ela está sendo focada para ajudar ao município contratar projeto em BIM, licitar, contratar projeto em BIM, mas antes de tudo entender o que que é BIM. Não só trabalhar com modelagem, né? Não tem nada a ver com capacitação de modelagem, tem a ver com entender o conceito do BIM e entender como é que ele pode ser utilizado para contratar projeto e fiscalizar. Fizemos uma série de reuniões, depois eu vou passar a palavra para eles falarem um pouquinho. Fizemos um cronograma, fizemos um template de plano de implementação BIM, que muito bem a Samara e o Nicolas abraçaram e estão detalhando esse plano. Eles conseguiram, né, fazer um questionário para avaliação da maturidade com centenas de respostas dos servidores, engajaram os servidores da prefeitura, conseguiram uma audiência com o prefeito e o prefeito já deu a chancela, deu carta branca para eles agirem e criaram o GT BIM com um decreto municipal para a adoção do BIM na prefeitura de Joinville. Isso nesse ano, né? Então, acho que é um dos principais troféus aí que a gente tem de ver isso tudo acontecendo. E eu destaco aqui, tá, gente, nesse trabalho de Joinville, eu destaco aqui um ponto muito importante que eu acho que a professora Rosângela sempre fala disso, nos treinamentos, falava para nós também nas aulas, que o ser humano é o ponto fundamental nisso tudo. Sem a Samara, sem o Nicolas, sem ter um time engajado, por mais que a gente trouxesse os melhores softwares, os melhores livros, os melhores especialistas, eles não iam conseguir avançar tanto quanto avançaram. Sei que a Samara e o Nicolas e várias outras pessoas ali do grupo se dedicaram, mas eu destaco muito ao esforço desses dois que puxaram aí a linha de frente, né? E depois eu passo a bola para vocês falarem também um pouquinho. Vou resumir depois disso. Fizemos uma série de eventos, Jaraguá do Sul, eventos na Vale que o Lucas coordenou. Apresentamos o Ligabim na SOIA, que é um dos principais eventos de engenharia do Confea. Apresentamos o Ligabim no DENIT, apresentamos o Ligabim no Innovation Week no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos de inovação. Nós estávamos lá na arena falando do Ligabim. Volta e meia vocês viam aquela chuvarada de gente entrando no grupo, né? Era eu lá nos eventos com QR Code. Ó, pessoal, aponta o QR Code aqui, entra no grupo do WhatsApp. E, lotava de gente no grupo, né? Fomos além da Innovation Week, apresentamos o Ligabim no evento do Summit Cidades aqui em Florianópolis. Apresentamos também para o Sinaenco. Que mais? Se eu não estou esquecendo de nada, fizemos um evento lá em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul também já está com o decreto BIM, depois eu vou comentar sobre isso. Seguimos fazer similar ao que está sendo feito em Joinville, em uma escala um pouquinho menor, mas já temos lá um decreto, já temos o aval e a chancela do prefeito para seguir adiante com a adoção do BIM. Temos atraído vários parceiros aí interessados em apoiar o nosso projeto, como a AutoQI, a ACA, a Cadtrec, através do professor Davi, também com o Solibre. A gente vai ter um termo de cooperação junto com eles para poder utilizar o software e fazer uma série de estudos para poder ajudar no avanço da fiscalização de projetos em BIM. Que mais? Apoios de vários profissionais aí que estão sempre me procurando, e aí nós vamos nos organizar para fazer alguns grupos para poder apoiar os trabalhos. Temos um patrocínio do CREA para fazer um curso de BIM no setor público, também eu já vou falar mais tarde sobre isso, e isso vai ser focado aí para o Ligabim Prefeituras. Então, gente, assim, ó, só coisa boa, e é assim, isso está sendo feito
por nós. Não temos grandes fortunas, né, professor Rogério? A gente tem, o professor Rogério hoje ele ganha em euros, né, pessoal? Ele ganha em euros, ele já é um profissional internacional, ele está na Europa, então estou brincando com ele. Mas a gente, de verdade, nós não temos grandes recursos, o que a gente tem é muita vontade e vontade de fazer o BIM acontecer de verdade no setor público, tá? E o que que é o principal que a gente tem levado para os municípios, para vocês entenderem o grande diferencial? Nós levamos a ideia de que eles precisam aprender o que que é BIM, para que que serve, o mantra do Marcos Romano, né? O que que é BIM, para que que serve, né? Como que eu vou pedir, fiscalizar e cobrar. E com isso a gente desmistifica aquela história de que o cara tem que aprender a usar o software, modelar, fazer um piloto, depois ele pode aprender a usar isso num segundo momento. Mas para os municípios poderem avançar, para nós não faz sentido que um município, por exemplo, que não tenha um engenheiro ou que tenha até mesmo um grupo técnico, mas que ele não possa aprender com uma equipe terceirizada. Ele põe na rua um projeto, uma licitação em BIM, aprende a contratar, aprende a licitar, aprende a contratar, aprende a receber e compartilha dessa experiência para que ele possa avançar mais cedo. Essa é a nossa tônica e é com isso que a gente tem avançado e convencido gestores a seguir junto com a gente. Acho que dito isso, tá, gente? Depois a gente pode falar dos projetos para o ano que vem, mas acho que principalmente foram esses os principais avanços. Ah, esqueci de dizer também que dois principais projetos a gente não encabeçou diretamente, mas com base no que a gente conseguiu ter de discussões do Ligabim, eu pude dar suporte em dois grandes projetos. O Infracidades, no Rio de Janeiro, que é um projeto parecido com esse, mas tem um foco um pouquinho diferente, de disseminar o BIM nos municípios no estado do Rio de Janeiro. Então, participei de alguns trabalhos lá com eles. E também o plano de implementação do governo do estado de Santa Catarina, que é um plano de implementação que eu participei como consultora, e é o único plano, até onde eu sei, que é focado, que traz como pano de fundo as áreas de conhecimento do PMBOK. Então, também para quem quiser conhecer, é bem bacana, porque ele acaba sendo um template para que qualquer município possa adotar e implementar da melhor forma possível, dependendo da sua necessidade. Acho que eu fiz um apanhado geral, né, professor Rogério? Agora conta para nós aí o que você achar pertinente, talvez puxando de trás para frente, chegando até aqui, e quem sabe trazer a sua visão do que será o próximo ano de 2023. Então, como a Kézia falou, nada disso tudo que foi dito poderia ser feito sem a participação de todos, né? Então, acho que um grande diferencial, uma grande coisa bacana que nós temos aqui é que é tudo colaborativo, né? Tudo de braços abertos, tentando realmente ajudar de coração. Isso foi a mola inicial, foi a motivação inicial. Quando a primeira vez que a gente se falou sobre esse assunto, a ideia era que nós estávamos, tanto eu quanto a Kézia, envolvidos de alguma forma com prefeituras e tal, e vendo as dificuldades, e surgiu essa vontade de, cara, só tem uma forma de sair do zero, é ajudando, não vejo outro jeito, porque muitas não têm dinheiro, não tem como fazer, não tem, enfim, vamos ajudar então. Uma hora a coisa pode até voltar lá na frente, enquanto questões financeiras, mas a ideia inicial nunca foi essa. Foi realmente ajudar, foi tentar tirar do zero, tentar dar o start, e sempre com esta boa vontade, e a gente está vendo hoje os frutos, né? A, a Liga BIM chega, às vezes, antes da gente. Eu falando outro dia com uma pessoa, ela disse, eu lhe vi no Liga BIM. Eu, olha só, que louco, tá vendo? Eu tenho um aluno que eu comentei alguma coisa que a gente discutiu aqui, diante de uma pergunta dele. Aí ele, sim, eu sei, eu estava no dia da reunião do Liga BIM. Eu, olha, nem fazia ideia, entendeu? Então, o quanto a coisa ficou grande e tal, e é legal isso, é muito legal. A gente tem pensado em como sustentar isso, porque também, né,
há essa procura, que a Kézia falou, das pessoas virem até nós e tal, e a gente tem o maior cuidado de não desvirtuar a ideia, isso se tornar um palanque, uma coisa assim. A ideia é não, principalmente não envolver política, pelo amor de Deus, né? Principalmente isso, mas alguns movimentos em torno de recursos, etc., precisam começar a acontecer, uma vez que a demanda por a nossa presença tem aumentado muito. Então, para isso, a gente andou conversando algumas coisas, a Kézia tem algumas ideias que vai expor para vocês. Ela colocou, eu entendo completamente a, o posicionamento dela, e acho que a gente fazendo direito não vai desvirtuar, ao passo que pode potencializar o que a gente já faz, porque dá sustentação. Parece bobagem, mas só para a gente estar aqui, tem um background envolvido, né? Tem pessoas que são ligadas ao escritório da Kézia, que precisam ir lá no Simpla, gerar um negócio, e botar, e depois pegar esse material, tirar uma cabeça ali, botar uma coisa ou outra, postar no YouTube, e tudo, para que outras pessoas possam ver. Há um mínimo de necessidade ali, de pessoas com tempo para fazer isso. E as pessoas precisam também ser remuneradas. A gente não pode exigir que todo mundo fique 0800, né? Eu posso fazer, de repente outro pode, então ok, beleza, a gente faz. Mas há pessoas que não dá, eles estão ali para também ter o seu, né? E com base nisso, há esta ideia que a Kézia vai mostrar, que eu acho que pode ser uma coisa legal para a gente poder potencializar ainda mais. E é provável que muito mais prefeituras nos procurem. Essa iniciativa com Joinville é a primeira, né? Então, o que virá pela frente? Será que a gente pode tomar partido, sim, de realmente ajudar? Ou a gente vai ficar somente nessas nossas discussões? Nós já falávamos há um tempo atrás de produzir material para disponibilizar, lembra disso? Produzir um BEP assim, assim, assado, produzir um modelo de termo de referência, produzir não sei o quê. Só que isso precisa de gente para ajudar, e não dá para contar com todo mundo 0800, né? Uhum. Então, por isso, essa iniciativa de repente, a gente começar a criar algum mecanismo de financiamento interno, vamos dizer assim, tá? Exato. Então, a Kézia tem mais detalhes para poder passar para vocês. Não, perfeito. E vocês, muitas vezes vocês não têm nem ideia, né, da quantidade de horas que a gente acaba dedicando. Eu faço isso com o maior prazer, mas ela tem que ser um pouco mais automatizada. A quantidade de horas que a gente acaba dedicando, conectando pessoas, conectando demandas. E eu fiz uma atitude assim espontânea, né, que depois eu passei horas tentando resolver o imbróglio que eu mesma criei. Eu fui no evento e falei só, pessoal, quem quiser, essa planilha aqui que eu estou mostrando para vocês é a planilha de precificação. Até professora Rosângela, precisamos muito de você para discutir sobre isso, viu? Precificação de projeto está rendendo pano para manga. Eu fiquei essa planilhazinha aqui simples, tal. Quem quiser me chama no LinkedIn que eu mando para vocês. Pronto, passei uma semana inteira respondendo no LinkedIn e foi uma doideira. Então, isso que o professor Rogério falou está sendo feito pela nossa equipe de TI, tá? Nossa equipe de informática, enfim, né? Eles estão criando um ambiente organizado para que vocês acessem lá e vocês tenham esse conteúdo disponibilizado, mas não precisa passar pela Kézia. Vocês vão acessar a página da Conexão BIM com um login que a gente vai fazer, e não sei ainda se a gente vai fazer um login ou se vai estar um acesso livre, pelo menos pelos primeiros dias, pelos primeiros meses. Vocês vão baixar esse conteúdo gratuitamente, mas vai estar organizado lá, então me tira do meio do fluxo, né? Outra coisa também interessante, que além desse material todo que vai estar lá, a gente vai fazer algumas capacitações gratuitas para as pessoas aqui desse grupo, tá? Enfim, vão ter várias coisas aí para o ano que vem, tá? Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria chamar aqui o Nicolas e a Samara. Queria que eles compartilhassem com a gente
Porque uma coisa é a gente falar, "Não, olha, a gente está fazendo um trabalho tão legal, que bom." Outra coisa é as pessoas que estão recebendo esse trabalho falarem para a gente o que que elas estão achando, quais as dificuldades, porque não está sendo fácil, com certeza, é um desafio. E eu queria que vocês ouvissem delas. A gente já tem alguns feedbacks que depois eu vou compartilhar com vocês do pessoal do Sebrae São Paulo, do Senai São Paulo, e vários outros órgãos que às vezes me procuram para agradecer. Olha, graças aos vídeos que estão lá no YouTube, tem mais de 15, 16 vídeos no YouTube, com Hamilton Bonato, sabe, com gente de peso falando sobre itens muito relevantes. A gente tem esse conteúdo riquíssimo lá. Então, eles assistiram esses vídeos que o professor Rogério falou e, com isso, estão melhorando a forma de contratar projetos em BIM dentro do setor público. Olha que bacana, né? Então, a gente está fazendo isso voluntariamente e está avançando. Então, eu queria ouvir Samara e Nicolas. Não sei se querem falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com o pessoal da experiência que está sendo a consultoria lá com vocês. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Nicolas. A gente tem bastante coisa positiva com essa consultoria. Inicialmente, para quem, né, trabalha em setor público, talvez não tenha a noção que qualquer processo licitatório hoje, para contratar qualquer coisa, é no mínimo um ano para ele acontecer, homologar, a empresa assumir e, de fato, começar o devido trabalho ou a entrega de um produto. Então, ano passado, me perguntaram assim, quanto tempo você acha que a Prefeitura de Joinville leva para começar a ter o BIM e começar a estruturar e tal? E aí eu fui otimista e disse, não, eu acho que uns 3 anos. A pessoa disse, só isso? Sim, só isso. Porque hoje a gente tem lei, se a gente não começar agora, daqui no máximo 3 anos a gente vai ter que começar muito rapidamente, e aí esses meus 3 anos, no fim, aconteceu em menos de um ano, né? Porque no ano seguinte a gente já começou realmente a trabalhar com o BIM, né? A começar os primeiros passos, né? Então, para a prefeitura isso foi um prêmio muito grande, porque só o processo licitatório seria no mínimo de um ano, sendo que a gente estava começando no final do ano passado a criar os primeiros rabiscos de um processo licitatório na consultoria do BIM. Outro sistema foi também o conhecimento da prefeitura, do sistema da prefeitura, que para nós é muito importante que quando uma empresa, seja ela homologada por licitação ou seja uma doação, ela entenda como funciona o processo de uma prefeitura, né? Porque não é igual uma empresa normal que você vem e fala no setor para todo mundo. A gente tem regras, a gente tem que dar satisfação sobre cada produto, sobre o que está acontecendo, são vários órgãos, né? Então, isso nos ajudou bastante, né, essa experiência que a Kézia tem com a Prefeitura de Florianópolis, né, saber que não é tudo da noite para o dia, que, né, ele se tornou mais fácil. Outro elemento também muito importante foi a apresentação, a importância do BIM dentro da prefeitura, né? A reunião que a gente fez com várias secretarias, demonstrando que ela é importante, como ela é importante, porque muitos já haviam falado sobre o BIM, muitos achavam que era software, muitos achavam que era desenho em 3D, que era render, né? Que era decorações, e aí isso a gente trouxe um pouco mais para o chão e mostrar que não é bem este o produto, né? E isso instigou muitos hoje, eu converso às vezes em corredores, às vezes eu vou na SAM e o pessoal fala, tô lendo tal livro, tô pesquisando, né? Porque mais para frente vai chegar aqui para nós, já facilita, né? Então, isso abriu portas em muitas direções, né? Outra foi a valorização dos profissionais internos, né? A gente já teve várias outras consultorias de outros assuntos, só que geralmente a empresa vem, ela faz a análise dela e ela entrega um produto no final que a gente vai ter que pegar e estudar aquele produto escrito e ver o que eles estão querendo dizer e interpretar para poder botar em prática. Nessa consultoria eu notei essa diferença que não é o produto não chega pronto, a gente está desenvolvendo junto. Então, a gente está entendendo o que está acontecendo. Então, a partir do momento que a gente chega lá para, né, um órgão acima do nosso, uma secretaria acima, e diz, a gente precisa disso, a gente consegue justificar o porquê que a gente precisa daquilo, a importância que aquilo não dá para tirar do plano, aquilo, né, a gente pode talvez retardar ou usar um genérico, mas a gente não consegue ficar sem aquele elemento, né? Outro item também. Nicolas, me permite só uma colocação. É tão forte isso que o Nicolas acaba de falar que eu tive o prazer de participar da apresentação para a prefeitura, né, para
Ela é vice-prefeita, Nicolas? Isso, Aquela ela é a senhora? vice-prefeita. Pronto. E a Kézia falou, "Ô, dá uma força, que eles estão um pouco inseguros e tal." Não foi preciso dar força nenhuma. Os caras detonaram, eu não falei uma palavra, eu fiquei assim, orgulhoso olhando, sabe? Eles falaram, cara, foi perfeito, assim, na lata, entendeu? Então, é próprio disso que ele está dizendo. Muito, muito legal ver isso acontecer. Parabéns, viu, a vocês. E, Obrigada. e sem contar, Rogério, deixa eu aproveitar até o teu gancho, tá? Nós fizemos uma apresentação, tá, gente, de sensibilização para os funcionários lá da Prefeitura de Joinville, e o Nicolas e a Samara correram atrás de tudo, né, com relação aos espaços, conseguiram tudo, audiovisual, tudo, sabe? E o que que acontece? Nós fomos apenas a gente só estimulou, e eles foram indo. A diferença que isso faz o quanto isso é importante quando a gente chega numa prefeitura, identificar quem são as pessoas que podem ser é, as grandes peças-chaves da mudança, e nós nem escolhemos, a gente foi tão abençoado que eles já se identificaram, assumiram seus postos ali de frente e estão simplesmente de parabéns. Pode continuar aí, Nicolas. Não, então, outro item foi também o início de uma forma mais correta, né? Por mais que a gente já havia adquirido alguns softwares, já havia assim, um pré-início do BIM, a gente ainda não tinha avançado muito, né? Então, muitas das vezes a gente recebe um produto, alguma coisa, né? A gente teve consultoria sobre ArcGIS e tal, então a gente não conseguiu de forma correta começar tudo, a pensar antes de chegar lá na frente, e acima de tudo, esse plano base que a gente tem, ele é bem mais consolidado porque ele foi feito por nós. Então, a gente não vai conseguir abranger tudo que a gente quer com essa consultoria, mas a partir do momento que a gente homologar uma empresa, a gente consegue realmente definir o produto que a gente quer, né? E conseguir trazer que a empresa que realmente venha para dentro da prefeitura continuar com essa consultoria, né? Continuar trazendo as novas tecnologias e nos ajudar a desenvolver em todos os âmbitos, ela não seja uma empresa que acha que sabe bem, que realmente ela saiba o que a gente quer, o que a gente precisa. Até porque um dos trabalhos muito importantes que o arquiteto tem, um trabalho muito complicado, é que o cliente nunca fala exatamente o que ele precisa na casa. A gente que tem que saber extrair essa informação do comportamento, de algumas falas, né, e para poder trazer um projeto que realmente se adeque à vida cotidiana dele, né? E outro item também foi a montagem desse grupo oficial, né? Que a gente correu muito desde a primeira. A gente teve, acho que oficialmente, 11 reuniões, né, com a Conexão BIM, fora as reuniões internas, fora as várias reuniões que a gente fez na SAP, fizemos em outras secretarias, pedindo ajude a gente a oficializar. Agora que está sendo a oficialização, a gente já fez várias reuniões, né? Então, assim, a gente conseguiu avançar em um ano muito do que acho que a gente iria conseguir fazer se fosse até uma consultoria normal, contratada. A gente encurtou um prazo muito grande, que isso é uma economia muito grande de dinheiro público, desgaste profissional, né? Enfim. E uma das coisas mais importantes é que no começo, até esses dias estava me lembrando, que a gente começou e o pessoal disse, a prefeitura nunca vai ter um decreto BIM. Não, isso a gente não vai ter. Computador, tablet para levar na obra, a gente não vai ter isso, né? E em um ano, a gente ainda não tem o tablet para obra, a gente ainda não tem os melhores computadores, mas a gente já tem muita coisa, né? A oficialização desse grupo, daqui para frente, a gente está com dificuldade de adquirir alguns softwares que a gente precisa hoje, né, para animação, para render, para outros tipos de estudos iniciais. A gente vai puxar isso para o GTBIM, então, para trazer como padrão para a prefeitura, isso vai dar um avanço, como posso dizer, a gente não tinha muita voz em solicitar o que a gente precisa para trabalhar, né? E hoje, com esse grupo, ele vai nos auxiliar bastante, né? Com apoio também no gabinete da Prefeitura de Joinville, que a gente vê que estão bem dispostos ao avanço tecnológico, à melhora de trabalho, à economia financeira do dinheiro público, né? Para ter uma cidade melhor, que é justamente o nosso principal objetivo.
Muito legal, Nicolas, muito bom. Fico muito feliz. Acho que o professor Rogério também emocionado e feliz, né, de ver que a gente não tem a receita de bolo, né? Não, ela não está pronta, a gente está construindo juntos. E quando a gente vê que o bolo está crescendo, está ficando, está saindo um cheiro gostoso, né? A gente fica contente de ver e quer replicar esse bolo aí, fazer ele várias vezes. Samara, você quer falar um pouquinho, Samara? Vou pegar uns minutinhos. Boa noite, pessoal. Prazer conhecer vocês. Me chamo Samara, sou arquiteta. Tenho um digital influencer, Thiago Brunet, que ele fala que a nossa vida depende de pessoas, né? Que a gente não consegue fazer nada, realizar nenhum sonho se não for através das pessoas, né? E eu acho que a consultoria com a Késia veio reforçar isso internamente aqui na prefeitura. Por mais que a gente tivesse algumas iniciativas pontuais e servidores interessados, esse movimento da consultoria conseguiu fazer com que os setores conversassem, dialogassem e começassem a estruturar esse plano de implementação, né? E aí destaco aqui a atuação assim primorosa, fundamental do Nicolas, que sempre fez todo o esforço de correr atrás de fazer acontecer, né? E eu acho que isso reforça muito o quanto o BIM não é só uma tecnologia, não é só um software, mas é justamente essa relação que a gente precisa ter entre pessoas, né? A visão tanto do Rogério quanto da Késia, em cima da Prefeitura de Joinville, facilitou a gente compreender os processos. Comentou, às vezes depois tem que se debruçar e entender esse produto, né? A Kézia botou a gente para trabalhar. E nesse colocar a mão na que a gente começou a entender o que são as dores da prefeitura e onde que o BIM pode ser, então, a cura dessas dores, né? Sete anos para a gente ter o decreto e com a consultoria foi uma coisa assim, muito estalar de dedos e aconteceu, né? E agora a gente toca a faca que a gente não vai ser um ano desafiante para Bacana, obrigada, viu, Samara, pela dedicação. E já digo para vocês que em 2023 a gente vai ter a primeira licitação BIM de Amém. Joinville. Vai ter. Ah, mas a gente ainda não sabe modelar perfeitamente. Vocês vão licitar um projeto que vai ser contratado por uma empresa que tenha uma experiência e vai entregar aquilo que vocês especificarem exatamente no edital, em cima do plano de requisitos, em cima de um pré-BEP, né? Eles vão desenvolver um BEP para vocês, vão entregar, vão ceder o CDE, ou talvez até já usar o CDE que vocês já possuem aí, mas vocês vão saber o que pedir, como fiscalizar, como enquadrar essa galera, eles vão entregar para vocês os projetos. Preparem-se, tá, pessoal, que for vender serviço para a Prefeitura de Joinville. Vocês vão entregar projeto e quinzenalmente ou até semanalmente o Nicolas, um flash que eu quero dar uma olhadinha lá. Se preparem que a régua vai subir alto, hein? Eu espero muito ver os resultados acontecerem, tá? Obrigada, tá? Professor Rogério, quer fazer um feedback aí da fala da Samara? Não, é só realmente agradecer, principalmente eles dois, tanto o Nicolas quanto a Samara, por toda a dedicação. A gente só semeia, né? A gente só semeia, mas quando esse ato de semear cai em um terreno bom, a gente vê os frutos, né? E foi exatamente o que aconteceu lá. A gente está lá semeando, eu e a Kézia, botando lenha na fogueira, na verdade, né? E caiu em uma terra boa. Exato, com Caiu em certeza. uma terra boa. Então, a gente está vendo os frutos aí acontecer. E agora, gente, o que que a gente tem para fazer aí pela frente, né? O que que a gente tem, o que que a gente pode fazer para 2023?
né? Nós temos aí vários trabalhos aí que podem ser desenvolvidos, grupos que a gente quer criar, por exemplo, para criar um padrão de pré-BEP. O Anderson, a Ania já me procuraram, algumas pessoas já me procuraram, eu quero ajudar, eu quero participar. Nós vamos criar esses grupos secundários para apoiar Joinville, mas que também esse material seja disponibilizado para todos os demais. Tem aí o grande Carlos Dias aí que pode, já também se colocou à disposição, pode ajudar vocês aí também de várias formas, como detalhar, como especificar detalhamento de especificação de critérios de modelagem. Tem a professora Rosângela Carceiro, volta e meia eu pedi, professora Rosângela, pode ajudar a gente, assim, mas especifica bem o que você quer. Nem eu sabia muito bem, eu pedi um socorro, né? Não, então calma, professora, vamos lá, um pouquinho mais adiante a gente conversa, porque eu acho que a gente nem estava maduro naquela época para colocar especificações de orçamento, mas eu acredito que para o ano que vem a gente pode contar com esse grupo. Aí a gente vai criar alguns grupos setorizados de orçamentação, de pré-BEP, de editais, e a gente vai começar a entregar esses materiais. Como que a gente vai fazer tudo isso, tá? E depois eu juro que eu abro uma rodada de fala aí para vocês, porque eu adoro falar e falo pra caramba, né? Como que a gente vai fazer isso? Vou trazer para vocês as estratégias. Como isso é um grupo aberto, não é dono, eu não sou dono, Rogério, o professor Rogério não é dono, nós somos os idealizadores e aconteceu assim, numa ligação dele para mim. Vamos fazer? Vamos. Então foi isso. Então, ele é um grupo aberto e a gente está aberto a sugestões, que vocês nos contem se vocês acham que esse é um bom caminho, se a gente pode seguir dessa forma. Como é que a gente vai organizar esses trabalhos para 2023? Nós vamos criar um curso de BIM no setor público. E esse curso, nós vamos usar 20 cobaias. Vocês serão as nossas cobaias. Algumas pessoas ali no grupo já se manifestaram interessadas em fazer esse curso. E esse curso vai ser moldado aí por mim e pelo professor Rogério. Inicialmente eu vou ministrar esse curso. Marcos Romano já está com a cadeira cativa marcadinha ali, pode ficar tranquilo. Ânia também. Essas 20 pessoas, elas vão ter o compromisso de participar do curso e serem multiplicadores desse conhecimento posteriormente. Então, esse vai ser um curso fechadinho só para essas 20 pessoas. Após esse curso acontecer, e infelizmente vai ser nas férias de janeiro, tá, pessoal? Que for para a praia, já leva o notebook para a praia junto, que vai ser no calorzão mesmo, né? Vai para a praia junto com o computador. E nós vamos abrir as inscrições em fevereiro, provavelmente, para esse curso aberto ao público. E aí vocês, os 20, serão os monitores, os multiplicadores desse conhecimento. Qual é a visão? Que a gente possa ter em cada região do Brasil multiplicadores, pequenos braços da Liga BIM nos outros estados. Essa é a nossa ideia. Porque, como a gente já viu numa das apresentações que a gente fez aqui, nós temos praticamente 90% dos municípios de pequeno tamanho, né? Municípios de até 20 mil, 30 mil habitantes. Então, se a gente cria uma estratégia simples e consegue multiplicar as pessoas que vão estar espalhadas pelo Brasil com uma estratégia adequada, com os materiais padronizados que a gente vai criar, a gente vai avançar muito rapidamente. Então, a gente vai criar esse grupo, nós vamos ter o material disponibilizado no site da Conexão BIM, a gente vai ter uma flag lá, Liga BIM Prefeituras, onde vocês vão poder baixar esses materiais, vai estar lá o pré-BEP, padrões de editais, vai ter bastante coisa. A TI me prometeu que até fevereiro vai estar, até janeiro vai estar isso pronto lá, tá? Então aguardem. Nós vamos fazer esse link de acesso do material, nós vamos fazer um cadastro de todas as pessoas que fazem parte da Liga BIM para que você tenha um número, enfim, uma identificação que você vai ser considerado um ligado. Tá? Então você vai ser ou um ligado, a gente vai definir o nome ainda, ou um ligado, ou como é que chama o pessoal que participava do Liga da Justiça? Tinha um nome, né? Não sei, pessoal que é da década de 80 aí me ajuda. Bom, enfim, eles tinham um nome, né? Os justiceiros, mas Sou então, da década de 50, Kézia. década de 50. A gente é da época do Batmasterson e do National Kid, né? Exatamente. Nacional Kid, Batmasterson. Batmasterson.
Isso a gente sabe. Então, os ligados vão estar recebendo uma série de brindes, caneca, camiseta e uma série de outros benefícios, acesso a cursos com desconto, acesso aos eventos do Bincreia com desconto, e é uma série de coisas que a gente vai tentar proporcionar para vocês. Aí, ó, o Marcos Romano com a caneca esnobando aí todo mundo, a caneca, os 2 copos. E a gente, assim, gente, nós vamos fazer produção de vídeos que nós devemos para vocês, que a gente falou que ia produzir vídeos, mas a gente não conseguiu dar conta. E nós vamos ter agora, com a ajuda do Lucas e com essa estruturação, mais vídeos curtinhos, vídeos de até 5 a 10 minutos, que vai discutir sobre temas. Um tema que eu já lanço aí, professora Rosângela, é precificação de projetos, tá? Esse tema, para mim, é quente, é caro e nós precisamos falar sobre, tá? Ninguém está falando sobre isso e isso me incomoda bastante, porque sem isso o BIM não avança, né? Então, a gente precisa falar muito sobre isso. Vamos criar, então, esses materiais e nós vamos criar um plano de cotas. Por que que vai ter esse plano de cotas? Várias empresas querem nos ajudar a patrocinar, nos apoiar. A gente vai criar esse plano de cotas para que ela possa trazer a sua logomarca, colocar a sua marca nas nossas apresentações, nos nossos materiais, possa trazer algum benefício para essa comunidade que está se formando, né? E nós continuaremos com a isenção de poder ter a liberdade de falar e de especificar os produtos que a gente fala, porque é essa isenção que a gente briga e que a gente quer ter. Mas a gente entende que existem empresas muito sérias, empresas importantes que veem a importância desse nosso trabalho avançando. Então, a gente está estruturando assim o nosso negócio para 2023 e vocês aí em primeira mão estão ouvindo o nosso plano de negócios assim de uma forma básica, né? Mas estruturada. E eu conto muito com a ajuda de vocês. E agora sim, abro aí para a rodada de perguntas, colocações, dúvidas, sugestões. Fique à vontade. Bom, Kézia, pode contar comigo. Esse ano eu tive um pouco ausente aí por uma série de questões, mas de certa feita sempre ali, mais ou menos nos bastidores aí, dando um socorro quando era requisitada, né? Mas é um trabalho de vocês que merece nota 1000, né? E o resultado aí, eu acho que veio na fala do Nicolas e da... Onde ela está, meu Deus? A Ela Samara. caiu? A Samara Não, tá aqui. está aqui. No resultado disso, né? E uma coisa que é bacana, eu acho que por isso, né, o resultado é tão positivo e vocês estão colhendo os frutos, é pela metodologia que o processo tem, que é uma metodologia de mentoria, né? É de ensinar a pescar. O primeiro peixinho, como eu digo, a gente até pesca junto, mas depois é por conta de vocês, né? E a movimentação que vocês tiveram dentro de uma prefeitura, que a gente sabe que não é um ambiente muito amigável, né? Mesmo sendo todo mundo, num primeiro momento, ache, não, vamos fazer, porque, no mínimo, porque precisamos, existe um decreto, né? E as coisas, uma hora, vão acontecer, né? Mas a movimentação e a adesão que eu sei que vocês conseguiram aí internamente, dentro de cada cantinho da prefeitura de vocês, isso é uma vitória que vocês têm que comemorar e muito, né? Então, dou os parabéns aí para o Nicolas, para a Samara, né? Para o grupo todo que esteve com vocês, né? E para o pessoal da gestão, o prefeito e vice-prefeito, por terem comprado a briga, né? Isso é muito importante, né? Então, o sucesso começou, né? A faca e o queijo na mão, agora é a parte melhor, né? Dita por uma gorda. Agora é a hora de fazer o sanduíche, minha gente. Né? Muito bom. Agora é a melhor hora, fazer o sanduíche, né? Bora comer, né, Não Rosângela? é, Marcos? Bora comer. Fazer o Beijinho sanduíche. aí.
e chamar o pessoal para o abraço, né? Lógico. Então, parabéns para você, Nicolas, querido, Samara, querida, não a conhecia, conhecia só o Nicolas, né? Mas é uma turma de muita fibra mesmo, né? E, Kézia, não preciso nem dizer, né, do teu trabalho, o quanto eu admiro, o quanto eu tenho orgulho, né? E colhendo frutos, né, a cada dia, né? E que bom, Rogério, que você abraçou isso aí também e esteve junto desse processo, né? Muito bom, parabéns a todos, viu? Fico muito feliz. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, professora Rosângela. Quem mais quer fazer? Pode, gente, pode trazer perguntas, sugestões, dúvidas, tá? Fiquem à vontade, porque esse grupo é democrático aqui, tá? Para vocês trazerem, ajudarem a gente a compor. E é só uma coisa antes de eu abrir para o Marcos Romano falar, eu esqueci de dizer uma coisa importante, tá? Para vocês entenderem aonde que nós vamos atuar. Nós vamos chegar nas prefeituras e a gente vai ajudar as prefeituras a fazer o plano de implementação e até o edital. Dali para frente, a nossa visão, pelo menos até agora, né? Dali para frente, depois de publicado o edital para contratar uma consultoria, teoricamente nós não entraremos, tá? Essa é a nossa visão. Quem entrarão? Quais as pessoas que entrarão para concorrer nessas licitações? Vocês, né? Vocês e as empresas que tiverem interesse em prestar esse serviço. Com qual conhecimento? Um conhecimento que a gente vai fomentar e que a gente vai ajudar o mercado. Já tem uma empresa, acho que duas empresas interessadas em fazer parceria com a gente e criar aqui um portal de acesso a licitações gratuito, acesso gratuito para os ligados, né? Então, por isso que a gente vai fazer toda essa requalificação, essa identificação das pessoas aí que efetivamente colaboram. Marcos Romano, meu amigo. Então, antes de mais nada, né, Kézia, você sabe a hora de cortar o meu microfone, né? Porque eu não tenho botão desliga, né? Então, isso já é de comum dos que me conhecem. O Carlos Dias está me dando a palavra pela prioridade, né, dos idosos. Então, eu já vou falar rapidinho. Primeiro, parabenizar o grupo. Nunca deixem de me convidar, porque eu estou aqui para aprender. Brincadeiras à parte, né? Mas estamos aqui para trabalhar. E eu vou repetir o que eu já falei, né, para a Kézia, para o professor Rogério, inúmeras vezes. Estou à disposição. Tenho um plano que a gente começou a falar e, no meio de tantas demandas, de tantas coisas, a gente acabou não avançando, né? Mas é o plano das prefeituras do estado de São Paulo, né? Nós temos total chance de, evidentemente, dar os passos conforme as nossas pernas, né? Mas a gente não pode esquecer que no estado de São Paulo, diferentemente de Minas, que é muito mais, nós temos 645 municípios. É evidente que não vamos dar conta de nem 10% disso, mas, como diz o ditado chinês, né, uma longa caminhada começa pelo primeiro passo. Então, Exatamente. Kézia, repetindo o que eu já disse para você ao longo desse ano, estou à disposição. O que você precisar, você sabe que pode contar comigo. Vamos sentar para montar um plano de disseminação do BIM nas prefeituras, né, do estado de São Paulo. Na prefeitura de São Paulo é um tanto quanto complexo, porque, afinal de contas, são 34 secretarias, 32 subprefeituras, 45 empresas, conselhos e seja lá mais o que for de autarquias, mas nós não estamos parados. A Secretaria de Habitação, onde eu estou, já está, né, fazendo 12 projetos com a metodologia BIM, que foram licitados, né, desde o ano passado. Já estamos preparando mais 12 estudos preliminares para lançar, né, a licitação. Estamos dando os primeiros passos em obra, que é muito complexo, muito delicado, mas já tivemos o aval e a carta branca do diretor do departamento, já escolhemos uma obra
já tivemos reuniões com o engenheiro de obra, com o engenheiro da construtora, estamos avançando. E no âmbito da prefeitura, o que a gente está fazendo? A Secretaria de Infraestrutura Urbana, na qual eu trabalhei 32 anos, lançou uma licitação de projeto de um terminal, né, daqui que a gente chama, né, do terminal Itaquera. A licitação está parada porque o Tribunal de Contas pediu algumas explicações que não tem nada a ver com o BIM, né? Isso era uma preocupação, mas são outras questões. A Secretaria da Educação está começando a fazer alguma coisa em BIM. Amanhã cedo eu vou ter uma reunião com um colega que trabalha lá para saber o que eles estão fazendo, qual é o formato que ele está fazendo. A Secretaria de Licenciamento já demonstrou interesse em trabalhar com BIM. E o que eu fiz dentro da minha ousadia, arrogância, petulância, e seja lá qual é o outro adjetivo que possam dar. Fui na Secretaria de Inovação Tecnológica, falando lá com o gabinete, peguei a primeira frase das competências dela, né, da secretaria, li e falei: o assunto que eu estou querendo é da competência de vocês. Então, vocês se virem. Passei para eles todo o material, passei de Santa Catarina, passei do Paraná, passei os nossos cadernos, passei do BIM Fórum, passei tudo. Falei, amigo, leia, estude e se vire e crie um decreto, um grupo de trabalho, um formato, seja lá o que for. Mas eu estou dizendo para vocês, quem tem que dar as regras do BIM na Prefeitura de São Paulo é a Secretaria Municipal de Inovação Tecnológica. Então, está lançado, a gente continua trabalhando, temos todo o apoio de gerenciadora, as projetistas estão todas elas trabalhando, se precisar trocar de equipe, eles trocam, a gente teve prorrogação de prazo para a entrega dos projetos, aquilo que você falou que o Nicolas e a Samara vão fazer o ano que vem nos projetos, a gente faz toda semana, né? São 4 gerentes de projeto, toda semana faz a reunião com a projetista, com a gerenciadora, usa os softwares que estão disponíveis, usamos softwares livres para fazer clash detection, para fazer onde estão os arquivos, como é que está o CDE, enfim. Estamos com a mão na massa, né? Hoje só a Secretaria de Habitação, mas a ideia eu sou tão ousado, arrogante e prepotente que eu pedi para o meu diretor falar: vamos no secretário, que eu quero colocar palavras na boca dele para quando alguém falar de BIM na Prefeitura de São Paulo. Olha que nível chega a idade que não tem noção do perigo. Entendeu? Então, é assim, porque a gente tem que... Nós somos pioneiros na secretaria, pagamos um preço por isso, e eu já falei para alguns aqui, não sei se para todos, mas é assim, no serviço público, tudo que acontecer de bom, quem leva os louros é o prefeito. Tudo que acontecer de errado é o servidor. Isto é o lema da prefeitura. Não acabou, a gente não vai mudar isso agora. Assim como a gente não vai mudar a forma de governo, né, presidencialista, então você precisa fazer as coisas sempre pensando no melhor, nunca esperando ter reconhecimento, mas pelo menos você está satisfeito de que você fez a coisa da melhor forma possível, e quem acabou ganhando com isso foi a sociedade, a prefeitura e os munícipes. Ok? Muito bom. Professor Para Marcos todos. Romano, né? E o professor Rogério está aqui se despedindo. Professor Rogério, calma. Agora que eu vi sua Rogério. mensagem aqui. A gente tem, uma das coisas que a gente tem que mudar para o ano que vem é isso, tá? A gente tem que começar a ligar bem às 7, pelo menos, porque a gente agora está confuso de 3 horas lá. Então, agora, Verdade. coitado do Rogério, 2 da manhã, né, Rogério? Pois é. Tá em Portugal, né? Pois é. Pode Pois falar, é, não, mas depois eu passo a palavra para o Carlos e para o Alisson. só para me despedir rapidamente, tenho que atender ali meus filhos. Desejar Feliz Natal a todos e muito obrigado por tudo. Um abração.
Um abraço, professor Rogério. Tudo de bom aí. Obrigada, professor Jair. Obrigada pela oportunidade, viu, por ter me chamado e principalmente por ter me incentivado, tá? Sou sua filhote, né? Sou seu fã, sou seu fã. Um abraço, viu? Tudo Um de bom. abraço. Feliz Natal. Ah, Carlos, bom está com Natal. você a palavra, Carlos. Gente, boa noite. Não, é só para falar uma coisa rapidamente, é que primeiro eu queria parabenizar aí o pessoal do Liga BIM por esse excelente trabalho feito com a Prefeitura de Joinville e parabenizar também o Nicolas e a Samara, né? Por isso que tem feito. A gente que está no mercado já há um tempo aí no BIM, a gente sabe quanto que é difícil fazer um trabalho mesmo que inicial que dê resultados positivos. A gente vê muito trabalho assim, que tentam fazer e não conseguem, né? Por uma série de fatores, né? Então, por isso, eu queria parabenizar e achei muito, o que eu achei impressionante é que a fala do Nicolas, né, traz uma maturidade de BIM assim que a gente não vê em muitos lugares, assim, que deveriam ter, né, esse tipo de maturidade. Então, eu acho que um ganho da liga foi justamente trazer essa maturidade, né, que é um fator tão necessário para você começar uma implantação. A gente percebe que muitas implantações não seguem porque falta esse entendimento, essa maturidade. A gente sabe que esse tipo de implantação ela tem que seguir níveis de maturidade, ainda tem que ser degrau por degrau, não adianta você querer já botar um BIM, sei lá, no nível 3, né, principalmente no setor público, né, você tem que caminhar devagar, né, mas você tem que começar muito bem, né, e aí eu acho que eu fico até curioso em conhecer de fato o produto desse resultado de Joinville, que eu fiquei bem interessado. Sim. E uma sugestão que eu tenho certeza que isso aí já foi planejado pela Kes, ela já está com isso aí nos planos, mas eu acho interessante expandir isso para todo mundo. É que um trabalho desse é muito importante que você, principalmente é um trabalho meio inédito, assim, né? Primeirão, assim, porque trabalhar com uma prefeitura, a gente sabe como é difícil, né? Trabalhar com prefeitura, setor público aqui no Brasil, principalmente prefeituras que realmente não têm recursos, né? E fazer um trabalho desse, que é preparar uma prefeitura para fazer um contrato de consultoria, que é um grande problema realmente, né? Muita gente se beneficia disso, né? Que tem um contrato para implantação, um contrato para desenvolver um projeto, um BIM e tal, mas como a prefeitura não está preparada para esse contrato, muitas empresas se beneficiam disso, né? E fazem qualquer coisa e acaba ficando daquele jeito mesmo e diz que foi feito em mim. A gente está vendo uma reestruturação do setor público, né? O TCU está se reestruturando, então a gente está com a ISO 19650 agora. Então, não é qualquer trabalho que vai ser aceito, né, daqui para diante, né? A gente já começa a ter regras, começa a ter referências, e a partir de vai começar a ter jurisprudência, vai começar a ter um monte de coisa. Então, é preciso se preparar para isso. E eu acho que esse trabalho que o Liga BIM está fazendo é extraordinário nesse sentido, né? E aí, uma das sugestões que eu estava falando era justamente essa questão de pegar esse trabalho que foi feito com a prefeitura, ou que está sendo feito, e a gente sempre perceber assim, pô, esse negócio que a Kézia falou de identificação de um grupo, de pessoas que isso aí a Penn State já falava ali, né, no manual dela do BIM Champion, né, de você identificar pessoas que estão ali com sangue nos olhos, né, querendo fazer o negócio acontecer, e você já separa esse pessoal, opa, esse pessoal aqui precisa trabalhar de forma diferente e tal. Isso tudo já está nos manuais, né? Mas a gente costuma sair de um curso de um master, né? De BIM a gente faz um master, ou um MBA, ou uma especialização, ou até um mestrado, né? E a gente vê muita teoria. E aí você quer aplicar aquela, você fica maravilhado com aquilo, você quer aplicar aquela teoria assim na vida real, e aí às vezes a gente vê que não é tão simples de ser aplicado na vida real, principalmente no setor público aqui no Brasil, né? Que não tem muito recurso. E aí esse que é o grande lance, né? E a grande vantagem, né, de ser o pessoal da Liga aqui, eu acho bem legal ser isso aqui, porque quando você deixa isso para ser feito numa empresa, a gente sabe que existe muito favorecimento a uma tecnologia ou a um determinado software, né?
empresas, geralmente, quando vão fazer esse tipo de implantação, elas vão favorecer uma determinada tecnologia, vão empurrar um tipo de CDE, e às vezes é um custo que não era necessário, e às vezes também acaba impactando na implantação. Mas uma das coisas que eu realmente quero falar é o trabalho que eu tenho certeza que a Kézia está fazendo, que é pegar esse processo todo que foi feito, né, e ver assim o que de fato funcionou, né, por que funcionou, para replicar isso para os projetos futuros, né? Então, o que a gente identificou de positivo? Pô, tinha o Nicolas, tinha a Samara, tinha um grupo ali. Então, isso vai ser importante a gente, na próxima prefeitura, identificar esse grupo. Não, tinha esse tipo de favorecimento do gestor, né? Então, não tem aqui, a gente vai ter que trabalhar isso antes de começar isso aqui. E também pegar os pontos negativos, né? Porque sempre tem, né? Quem trabalha com melhoria contínua vai perceber que sempre vai ter alguma coisa para você melhorar, né? Então, essa parte de lições aprendidas, eu tenho certeza que a Kézia já está trabalhando isso, mas eu queria só levantar qualquer trabalho que a gente faça, isso é muito importante a gente ter, se a gente quer trabalhar com evolução constante, a gente perder tempo realmente fazendo essa parte de lições aprendidas, que está lá no manual do PMBOK, mas pouca gente aplica na prática, né? Ou só preenche papel, né? Só coloca lá para dizer que fez, igual o TAP, né? Preenche lá, diz que fez e tal, mas não utiliza na real. Eu, por exemplo, eu tento utilizar ao máximo disso aí, né? Ter esse feedback e tentar transformar esse feedback em melhoria realmente no processo. Então, eu queria só falar sobre isso. E a outra sugestão que eu tenho, acho que na verdade, é mais uma dúvida, né? Acho bem interessante essa questão dos planos para 2023, e acho interessante onde tivesse realmente um coordenador e pessoas nomeadas para aquele GT, né? Então, a gente teria esses GTs separados e organizados para desenvolver essas ações. Aí, o que você Uhum. acha disso? Sim, sim, com certeza, assim, o que você falou é bem importante a gente ter essa avaliação de lições aprendidas. Algumas coisas, né, Samara e Nicolas, a gente já viu que deu certo e algumas coisas não deu muito certo. Eu destaco, por exemplo, uma das coisas que deu muito certo e eu trago já de experiência de outros órgãos, é você não fazer mais de uma reunião por semana. Isso é clássico, às vezes eu vejo pessoas que querem trazer aquela vivência do setor privado para dentro do setor público. Gente, consultoria não é curso. Consultoria, mentoria, como a professora Rosângela falou, você vai, entende o cliente, entende a dor do cliente, entende a dor do servidor, e aí, com base no que ele vai te dar de pano de fundo, você vai criar a situação melhor para tratar daquele paciente. Às vezes, o que ele está precisando é ir para a UTI e dar oxigênio, dar sangue para ele. E você está querendo fazer terapia com medicamento né, como é que chama? Me fugiu o nome agora, mas Homeopatia, homeopatia. O cara tá precisando ir para UTI, você tá ali com homeopatia, com filosofia, não. fitoterápico. A gente precisa ter essa percepção. E quando você tem experiência de consultoria, eu já vi algumas pessoas falarem que a consultoria não funciona. É justamente porque a pessoa acha que consultoria é curso. Não é. Curso é uma coisa, é importante, mas consultoria é outra coisa. Então, isso eu acho que deu certo, uma vez por semana, os encontros, dias fixos e horários fixos. Descambou um pouco, né? No dia que a gente acabou mudando o horário ou deixando a coisa um pouco, vamos decidir o que que a maioria quer. Às vezes não dá para ser assim, às vezes tem que ser meio que imposto. Então agora eu vou deixar vocês, agora eu posso dizer, tá? De coração aberto que eu deixei isso acontecer de propósito, tá? Vou deixar vocês trabalharem sozinhos, né? E foi, aí o Nicolas veio desesperado. Ai, meu Deus, não deu certo, porque tal? E calma, normal, é isso aí mesmo. Era isso que eu queria saber. E eles foram se acomodando, se ajeitando, ocupando seus espaços e criando mais confiança. Então, acho que isso também, mudar datas, ficar um dia é segundo, um dia é terça, um dia é quarto, no setor público não funciona. Muitas vezes a gente não dá conta da nossa agenda, né?
Eu lembro que quando eu fui trabalhar no setor público, eu tinha 10 itens na minha agenda para trabalhar num dia. Às vezes passava um mês e eu não conseguia fazer os 10 itens. O pessoal ali se confunde que, assim, setor público, ele não é que nem uma empresa privada. Ah, vou desvincular um projeto, um trabalho para outro, vou sobrecarregar um outro setor para poder fazer um treinamento com esse setor. Prefeitura não tem isso, a gente tem datas, a gente tem que cumprir, se as manutenções não forem feitas, enche a cidade. Então, são coisas que não tem como parar. Né? A prefeitura não para. Se você quer fazer alguma coisa, sempre tem que ser mais do que aquilo que você já faz. Então, isso é um desafio bem grande que a gente tem. Sim. Outra coisa importante também, Carlos Dias, que eu acho que você pode ser uma peça-chave para nos ajudar. Um dia alguém no grupo, acho que do Liga BIM, me perguntou quem é que dá consultoria de implementação Open BIM? E eu fiquei pensando assim, caramba, como é o mercado está ficando maduro, né? Porque já estão entendendo a importância de ter essa visão de interoperabilidade, de usar diversos softwares, né? Apesar disso já estar escrito há muito tempo, mas a gente vê ainda as pessoas muito, né, bitoladas. Por que isso? Porque talvez as maiores implementadoras são as empresas ainda de softwares. A gente não vai ser inimigo delas. A gente vai se aliar a elas, buscando o que elas têm de bom, mas entendendo o que aquele município precisa daquela empresa e fazendo uma grande costura, uma grande coxa de retalhos, sempre pensando no Open BIM. Então, acho que a tua ajuda também nesse sentido e em várias outras coisas aí que vai ser vital, tá? Mas agradeço bastante aqui os teus Só comentários, o teu para feedback. só para finalizar, assim, às vezes eu falo assim, independente de tecnologia e tal, as pessoas pensam que eu estou contra a tecnologia, contra determinado software, mas não é, não. Cada um tem seu espaço. É que eu acho importante a gente estabelecer processos independente da tecnologia, né? E a gente tem tido isso no meu trabalho de forma bem positiva, né? A gente estabeleceu processos que podem ser adaptados a qualquer outro tipo de tecnologia. É claro que você precisa fazer um ajuste, esse tipo de trabalho nosso não tem nada, não tem produto de prateleira, ele precisa realmente ser adaptado, né? Isso que você falou Uhum, de trabalhando com a prefeitura, você vê a necessidade de estabelecer um plano de comunicação, né? Que tipo assim, não tem que ser uhum, tal dia, tal horário, se não for, a gente vai remarcar, mas tem alguma coisa ali agendada, né, direitinho, que é importante você estabelecer esse plano de comunicação. Outros lugares você não precisa fazer isso, né? A coisa mais orgânica, mas assim, é muito personalizado. Por isso que a uhum. fase de diagnóstico é muito importante. Eu costumo dizer que a fase de diagnóstico ela é um trabalho grande que você tem, mas igual aquela curva de McLaren, você fazer o esforço todo para a fase inicial, para você não ter um custo elevado um pouquinho mais lá na frente. Mesma coisa com consultoria. Fase inicial, você Exato. está ainda planejando, concebendo, traz o maior esforço que você puder para você não ter problema. É, Mas quando eu falo quando a gente fala de Open BIM, né, a gente está falando de desenvolver um fluxo de trabalho em BIM aberto, independente de tecnologia. Significa que você pode usar vários tipos de tecnologias, ou você pode usar uma tecnologia e depois você mudar o seu processo e migrar para uma outra tecnologia sem ter muito problema, né? uhum, Então, só dando uma coisa prática, se eu estabeleço processos de modelagem muito fechados, ou em vez de eu flexibilizar minha modelagem, adaptar minha modelagem, meu processo de modelagem ao meu processo de trabalho, tem empresa que faz muito isso, que é flexibilizar quer mudar o teu processo para o processo daquela ferramenta. Isso não vai funcionar, né? Ou uhum. então ficar pendurado a plugins, né? Coisas assim que só vão funcionar naquela ferramenta, né? Então você tem que ter sempre uma forma de estabelecer processos o máximo que você puder, independente de ferramenta, de tecnologia. E aí o Open BIM ele trabalha muito essa questão, né? O Open BIM no sentido de tudo, né? Trabalhar com BCF, trabalhar com IFC, trabalhar com outras linguagens assim abertas, né? Não só para dados, mas para troca de comunicação de projetos e tal. Então, Sim. trabalhar ao máximo assim, esse processo, independente de tecnologia. Você vai utilizar a tecnologia, porque você não consegue fazer isso sem determinado software, sem determinado tecnologia, mas você pode adaptar a diferentes tipos de tecnologia ou pode intercambiar diferentes tecnologias. Então, é nesse É. sentido que eu falo em independência de tecnologia. E, geralmente, quando você contrata, às vezes, um consultor que é representante
de um determinado, ou tem um acordo com determinados, a gente sabe o que acontece, né? Determinado fabricante, o cara vai impor a compra de determinado software. Ele chega lá, inclusive, já vi empresas que trabalhavam com software, e aí teve, não, você vai trocar todo o seu parque tecnológico ali para você colocar esse cara aqui, senão a implantação não vai funcionar. Quando ele Uhum. poderia muito bem adaptar o que já existe ali, né? E aí, se houvesse necessidade, depois ele pudesse migrar para um outro software melhor e tal. Mas Exato. acontece muito isso. Maravilha. Bom, vamos encaminhando aqui para o final, mas deixa eu ouvir antes aqui o Alisson e depois a Patrícia. Pode falar, Alisson. Show, boa noite. Boa noite. Aqui, agradecer a todo mundo, Kéder, Rogério que já se foi, Carlos, né? Porque, querendo ou não, eu ainda não trabalho em BIM, porque lá na empresa são basicamente 3 pessoas, a secretária, o engenheiro civil que é execução pura, né? Bem de vivência, e eu que estou recém-formado começando, então vocês são o meu respiro bem, né? E eu sou basicamente de empresa privada, então o que eu estou fazendo? Liga BIM prefeitura, né? É como o Marcos falou, um passo de cada vez. A gente vai andando, né, à medida do possível, fazendo as coisas, então acompanhando o que o Nicolas, o que a Samara fizeram, né? Eu vejo que é possível a gente dar uma mudada no ecossistema. Eu já passei por um estágio na prefeitura e eu já fiz estágio com uma arquiteta de lá, no escritório dela, mas eu respirava muito esse ambiente de prefeitura também. Então, eu vejo que tem algumas pessoas interessadas, muito interessadas em saber o que é BIM, como é que funciona, adianta a minha vida, não adianta, como é que é. E no momento que eu falo de BIM com essas pessoas que estão interessadas, que eu faço master na IPOG, né, vai ser minha futura professora, e eles falam, não, e o que você aprende, como é que é? Porque tem um decreto aí, né, 2023 e tudo mais. E uma dúvida que eu vejo, que talvez é onde a Liga BIM pode entrar, é o que isso acarreta para as prefeituras, porque eles não sabem. Eu perguntei para 1, 2, 3 pessoas no setor de habitação e cadastro. Há 1 ano atrás, se eu não me engano, foi na pandemia, a gente usava papel lá, né? Eu ia lá, eu ficava na fila, era papel. O prefeito atual fez a mudança para o OneDoc, então não existe mais fila. Às vezes eu entro com um projeto lá para a empresa, no mesmo dia é aprovado. Uhum. Então, significa que já tem uma predisposição tecnológica. Eu acho que são alguns pontos-chave, igual o Nicolas achou lá, o prefeito, a vice-prefeito que já está correndo atrás, né? Tecnologia, levando bem para frente. Então, pode ser um caminho para isso. Mas aí, uma questão aí para Kézia. Como a gente poderia trazer essas pessoas que já estão, né, predispostas, né, a serem compradas, como é que a gente ganha essas pessoas? Através de, se não fizer, pode acarretar isso, isso, isso. A gente tem um documento, ou talvez um vídeo explicando tudo o que envolve, por que a gente precisa dessa urgência. Uhum. Bom, o que que eu posso te dizer? Essa fase de sensibilização, em vários lugares, a gente já venceu. Mas no ambiente público, infelizmente, ainda não. No setor privado, acho que a gente até já venceu bastante essa maré. No setor público, ainda não. Ainda tem muita gente que vai para as prefeituras dizendo que o BIM vai ser obrigatório. Tem muita gente colocando uma série de terrorismos, assim, e Sim. contando coisas que o Nicolas até, né, também tá, o Nicolas não, o Lucas está até balançando a cabeça de que também atua, né, em alguns segmentos aí também no setor público, que sabe bem do que eu estou falando. Então, como é que a gente convence? Depende, isso eu digo que depende. E aí eu faço uma brincadeira dos meus alunos na aula, a minha disciplina é de estratégia de implementação. Pensa na estratégia de implementação como se fosse uma estratégia de sedução. E aí a gente vai lembrar da época que a gente era adolescente, que a gente era solteiro e tudo mais. Aí eu brinco em sala de aula assim, imagina se você usava a mesma estratégia, você é solteiro ou você é casado, Alisson? Solteiro. Você é solteiro. Você usa a mesma estratégia para convencer as meninas que está interessado? Usa a mesma? Né? Não, né?
Depende. 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 Aquela menina que é mais intelectual, você vai usar uma estratégia. Aquela menina que é mais esportista. Mas por que que você sabe que ela é esportista? Porque você parou e analisou. Ela gosta de esporte, então eu vou chegar lá, vou convidar ela para ir no jogo comigo. Então você primeiro percebe, e aí depois você identifica onde é que bate o coraçãozinho dele. Às vezes vai ter um prefeito que o coração dele bate porque ele tem demanda, ele tem recurso, ele tem dinheiro pra caramba e ele não sabe como usar aquele recurso e tem muita gente interessada. Às vezes a gente faz essa conotação, político é isso, é aquilo. E na verdade existem muitos políticos interessados em ver a coisa pública acontecendo. Eu acredito muito nisso. E às vezes se você identifica que aquele prefeito tem essa característica, você vai e mostra que o BIM pode trazer esses benefícios para o município, acelerar a quantidade de obras e fazer mais entregas. Outro prefeito, você vai mostrar para ele outro lado, a quantidade de aditivos que se tem, o que se gasta, ou então, de repente, a dor do município é a falta de organização, da identificação das áreas que não são, por exemplo, identificados pela prefeitura. A prefeitura deixa de receber receita por isso. Opa, o BIM pode me ajudar nisso? Pode. Então, você primeiro vai identificar e ao identificar, você usa uma estratégia. Então, por isso é que nunca a implementação vai ser uma receita de bolo. Assim como dar uma cantada em alguém, pelo menos na minha época, nunca foi Ctrl+C, Ctrl+V. Então, respeitando a brincadeira, a analogia, é isso, conhecer para convencer. Perfeito, perfeito. Uma das coisas que eu conversei lá com um dos interessados, né, foi mostrar para ele. Eu peguei, abri o grupo, baixei o manual da SEAB, mostrei para ele, olha que diferente, olha que legal. Eu não entendo nada, mas você vai olhar os códigos aqui, você vai entender, você vai poder ter isso. E o que eu ganho com isso? Cara, experiência. Eu quero estar ali do lado, ver uma implementação acontecer, eu quero poder levar isso para lá, entendeu? E ele tá no grupo. Eu coloquei no grupo. Às vezes você pode até... É o dono da sua empresa? Não, ele trabalha dentro do cadastro do município, entendeu? Uhum, A minha empresa basicamente não tem nada a ver com isso, é só eu que estou movimentando pro município, porque eu queria participar de uma coisa assim tão legal. legal. Então, aí ele tá lá, aí eu falei, não, eu vou te mostrar. Quem sabe, né? Se eu tiver dentro dos 20, igual o seu Marcos e a Ana sabe, eu coloco ele do meu lado com uma cadeirinha e a gente pode começar um vínculo, né? Olha a técnica de sedução do menino. Aí, ó, já É aprendi. fácil, né, professor Rosângela? Não Tá é, vendo? menino? Olha, Já ele já piscou, balançou meu viu? coração. Já Já Olha. ganhou, piscou. já é o quarto inscrito, Alisson. Já, já, Ok? Alisson. Bom, gente, ó, vocês querem contratar um cara para o comercial? O Já Alisson aí já tem, ganhou. hein? Chama no inbox. Cara, ainda fez a propaganda. Muito bom, Alisson, muito bom. Será avaliado aqui, tá? Vamos anotar aqui a sua solicitação aqui. Kézia, um pouquinho antes de você deixar a Patrícia falar, rapidinho. Diga. Isso que o Alisson falou, o que eu estou fazendo nesse momento lá na secretaria? São 4 gerentes de projeto, 4 gerentes da projetista, um gerente da gerenciadora. Então, estou fazendo a seguinte pergunta. Diga em uma frase alguma vantagem que você teve no ano de 2022 por estar trabalhando projetos com a metodologia BIM. Basta uma frase. E aí vamos receber as 9 frases. Não sei se vai ter frase repetida ou não, para a gente depois levar para o secretário e dizer, olha, quem está usando está dizendo isso. Então, nós não podemos parar e vamos continuar daqui para frente. Excelente. Muito bom. Patrícia, fecha a nossa rodada de debate, querida. Tá, estão conseguindo me ouvir? Porque eu estou improvisada aqui, beleza. Estamos sim, Patrícia. Eu participei da primeira e estou participando agora dessa última reunião. Tá? Esse ano eu tive ausente, tive um burnout ano passado, esse ano não fiz nada. Fiquei só de curió nos grupos, assim. E assim, então eu estou de fora vendo vocês. E esse ano foi um ano de amadurecimento. Da primeira reunião para essa última,
vocês ficaram muito fortes, né? Eu sou do BIM Social e a gente teve muito problema nesse BIM Social. A gente foi com muita sede ao pote, eu acho, e a gente acabou se perdendo, né? Não teve muita adesão, a gente teve problema com software, tivemos problemas com o pessoal, gente que sumia, não entregava as coisas, e foi assim desesperador. E no final, acabou eu, Guadalupe, e a gente acabou assumindo tudo. Então, é para fazer estudo de viabilidade, eu faço, é para fazer arquitetura, eu faço, elétrica, eu faço. E assim, eu fui nesse eu faço, e no final eu me esgotei. Eu não estava aguentando mais, porque não foi só no BIM Social, acabou fazendo isso em tudo. E assim, gente, cada um no seu quadrado, né? A coisa que eu tenho para falar para vocês é essa. A gente não consegue fazer tudo, infelizmente, né? Por mais que eu tentei, eu não consegui. No final, eu tive que largar tudo, porque eu estava ficando já maluca. Minha saúde foi para o brejo. Eu tinha reunião 24 horas, trabalhava 24 horas. Meu marido falou, pelo amor de Deus, chega. E ele começou a pegar o telefone e ligar para as pessoas, olha, a Patrícia não trabalha mais, não está aqui mais, a Patrícia foi embora. E eu fui embora, né? Eu vim para Dublin, fiquei aqui na Irlanda esse ano, estou voltando agora para o Natal. E o fato de eu ter vindo para cá também foi o fato de eu ver como é que é o BIM no Brasil, como é aqui. Né? A gente achava que a gente tem aquele complexo de vira-lata, né? Mas assim, nós estamos muito mais avançados. Aqui eu ia procurar emprego, coordenador BIM, chegava lá, AutoCAD. Eu falei, tá, mas vocês não têm outro software? Não, é AutoCAD, você é proficiente em AutoCAD? Eu falei, olha, eu não lembro muito bem, porque eu não uso mais, mas tudo bem, estamos dentro, vamos fazer BIM com AutoCAD, vamos lá. E assim, a gente está muito bom. Tá? A gente está muito seguro no que a gente está fazendo. Eu continuei acompanhando nessas reuniões da BNT. Gente, a gente está foda. Tá? Então, assim, vamos continuar do jeito que vocês estão muito bem. Tá? Assim, a qualidade das pessoas que estão nesse grupo é muito alta. Tá? Vocês são, assim, selecionados a dedo pela Kézia. A Kézia é muito boa, ela que atrai essas coisas boas, assim. Né? E Rosângela, por favor, o Marcos Romano, que eu já conheço. E assim, eu tenho muito orgulho de vocês. Tá? Então, assim, de falar de vocês lá, eu falava assim, mas lá no Brasil a gente tem um grupo. Não, mas lá no Brasil é muito possível, você está aqui, você não está no Brasil. Eu falei, pois é, que triste. Estou pensando em voltar para o Brasil. Então, a gente tem que se empoderar desse conhecimento que a gente tem, sabe? A gente tem muito poder e a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente pensa. Tá? Então, esse grupo de vocês está de parabéns. Esse ano eu volto, eu comecei a trabalhar devagarinho de novo aqui no Brasil. Mas eu só queria assim, agradecer, né? Por ninguém desistir, por ninguém sair, porque esse que foi a nossa derrocada no BIM Social. Muita gente desistiu, muita gente saiu, e ficou a gente com uma bandeirinha ali no final de um projeto que tinha tudo para dar certo, tudo para ser muito bom. Então, assim, não deixa a peteca cair, não, tá? Estamos juntos. E esse ano eu espero voltar, não daquele jeito, mais tranquila, mais Voltar mais devagar, tranquila, claro. né? Que legal. Mas parabéns, só queria falar isso para Obrigada. vocês, tá bom? Obrigada, Patrícia. A Patrícia foi minha aluna do IPOG há 2 anos atrás, né? Muito Nossa, 2 ou legal. 3, não sei. Sei que eu fui ganhadora do primeiro BIM aí. Primeiro prêmio BIM de projetos, exatamente. E eu te agradeço o depoimento. Eu queria só fazer uma fala rapidinho para complementar isso que a Patrícia falou, só para vocês terem uma ideia do que a gente é capaz de fazer sem querer, tá, gente? Nós criamos esse grupo sem querer, criamos o grupo do WhatsApp para facilitar a nossa comunicação. E eu fui para Portugal em maio do ano passado. O Lucas só me ajuda a calibrar o horário que vai cair a nossa live 9h30, é isso? Exatamente, 9h45, na verdade. 9h40. Então temos um pouquinho mais de tempo, joia, maravilha. Então vou contar rapidinho o que aconteceu. Eu fui para Portugal achando que lá, claro que eu fui para um evento internacional e aprendi muito, mas eu achei que lá eu fosse encontrar o setor público de Portugal muito mais avançado do que o nosso aqui no Brasil. Para nossa surpresa, eles olharam para o que nós estamos fazendo aqui no Brasil e estão se espelhando, estão usando muito das boas práticas aqui, legislação e tudo que a gente estruturou, tudo que esse mercado estruturou para replicar lá. E por influência nossa, foi criado o grupo Liga BIM Autarquias em Portugal, tá? Olha só
o Brasil inspirando Portugal. E para ainda incrementar aí o depoimento, dentro do nosso grupo, a gente tem uma grande amiga que é a Célia Penedo, que eu conheci lá em Portugal. E a Célia estava numa apresentação que eu fiz e ela gostou da apresentação e me convidou para conhecer a Câmara de Lisboa. Passeou por Lisboa comigo, apresentou o projeto do sistema de drenagem e eu falei para ela assim, eu vou levar você para o BIMCRA SC. No Brasil, é muito longe, vai ser difícil. Confia em mim, eu vou te levar. E ela veio, tá? Esse ano ela estava aqui. E no BIMCREA ela me contou que ela acabou conhecendo a pessoa que a contratou para o novo emprego onde ela está, que é uma empresa de mobilidade de Lisboa, por causa do Ligabim. Vocês acreditam nisso? Um grupo de WhatsApp no Brasil promoveu a união de duas pessoas que estavam no mesmo país, em Portugal. E esse engenheiro, o Ricardo, ele está no nosso grupo e ele fez a promoção. Então, gente, o que é possível a gente fazer quando a gente troca, quando a gente entrega? E eu falo isso para vocês, como a Rosângela, a professora Rosângela me falou uma vez. Entrega. Quando a gente divide, quando a gente entrega, quando a gente se coloca à disposição, grandes coisas acontecem. E todo esse trabalho está acontecendo não é por minha causa, como o Rogério falou, porque a gente acaba atraindo pessoas do bem, porque a nossa iniciativa é do bem. Então, eu fecho agora essa minha fala só agradecendo a todos vocês por acreditarem na nossa causa, estarem junto com a gente e tragam mais pessoas com essa mesma mentalidade de fazer o bem e de dividir esse conhecimento para que a gente veja o nosso país crescer. Eu realmente tenho. A Luísa Orandina falou isso há um tempo atrás, eu assisti essa fala dela que ela diz assim: a pessoa ela tem que ter meta para cumprir em vida, mas ela tem que ter um sonho. E o sonho, normalmente, ele perpassa uma geração. Você não consegue acabar realizando esse teu sonho. E o meu grande sonho é realmente ver a nossa construção civil sendo impactada para gerar o bem social, né? Que a gente possa ter construções rápidas, eficientes, com qualidade. Provavelmente não vou ver em vida, né? Mas eu quero poder plantar a sementinha e deixar esse legado para essa e para as próximas gerações. Eu conto com vocês aí nesse grande sonho, né? Nessa grande empreitada. Tá joia, gente? Muito, muito obrigada. Deixa eu ler os últimos comentários aqui. Olha, pessoal, dando os parabéns. Muito obrigada, Patrícia, pelo testemunho. O Ricardo Dias está falando. Parabenizando aqui a Patrícia, viu? Patrícia, conta com a gente aí porque precisar, tá? Nessa tua volta para o Brasil. O Nicolas está falando que fez contratos e amigos na própria cidade graças à Conexão BIM. Pessoas que viram ele no evento e vieram atrás do contato dele. O Nicolas é uma joia em pessoa, tá? Agora eu vou dizer para vocês o que ele fez por mim. Ele me recebeu na casa dele quando eu vim de São Paulo. Me deu um buquê de um arranjo de flores maravilhoso, lindo. É um carinhoso, é um querido, assim, é uma pessoa fantástica. E eu tenho ele no meu coração, viu? Todos vocês aí que procurarem sempre olhar para uma pessoa e fazer o bem por essa pessoa, nunca vai voltar à toa, tá? Então, acho que fazer o bem tem um impacto, às vezes, que a gente perde a noção da proporção que aquilo pode causar numa vida, numa cidade, né, em Joinville, né? E quem sabe, né, Nicolas, aí pro mundo, né? Nicolas pro mundo. Tinha pão de queijo, Daqui não Kézia? para. Tinha pão de queijo, tinha pão de É queijo, só o tinha tudo. começo. O Nicolas deu um spoiler quando a Kézia estava aqui em São Paulo. Falou, Marcos, não conta para a Kézia, mas eu vou esperar ela aqui com pão de queijo. Foi um não teve fofo, como foi um não fofo. contar, né? Então tá, joia, pessoal. Muito obrigada, tá? Pela ajuda de todos vocês. E a gente encerra por aqui. Agradeço aí ao trabalho do Lucas, que foi sensacional no BIMCREA. E vai ser o nosso grande braço direito aí para 2023. Aguardem, sigam a Conexão BIM, porque a gente vai ter jantares de negócio em várias capitais do Brasil. Vamos ter anuário BIM Infraestruturas, vamos ter o BIM Cresce, vamos ter novidades aí que a gente não pode ainda contar muita coisa, né, Carlos Dias? A gente tem que ficar ainda assim, né? Só na surdina. Qualquer coisa vocês vão ali, conversa com ele.
jogando a peteca para ele. Mas Sobrou, vai Carlos. sobrou para ele, mas vai ter muita coisa legal. Sigam a gente e no que a gente puder ajudar, estaremos à disposição. Tá bom, pessoal? Beijo grande para todos vocês. A todos. Boa noite. Feliz 2020.